Manta, vamos lá. Uma outra questão que me intriga muito hoje em dia, ainda dentro dessa postura profissional, mídias sociais e tal. Essa necessidade que as pessoas têm de mostrar patrimônio, mostrar êxito profissional, é o que o advogado bem sucedido, e dinheiro, isso e aquilo, fazendo uma correlação entre êxito econômico e êxito profissional. Como que você enxerga isso? Eu creio o seguinte, existem várias maneiras de impressionar as pessoas. O mundo hoje, né, as pessoas estão muito sujeitas a esse tipo de informação. É o sonho americano, é o sonho brasileiro, né? Puxa, se ele conseguiu, por que eu não consigo? Então, eu acho válido. Eu sou um cara sempre muito democrático. Eu acho válida a ideia de estimular as pessoas. Mas, algo que talvez seja unânime é que nem tudo que a gente vê é verdadeiro. Eu acho que essa é a grande questão, né? Nem tudo que se vê. Wander, é difícil, mas eu já me vi assim, litigando com partes adversas com especialistas de rede social. E data máxima vênia, aquela imagem, olha, eu sou especialista nisso, aquilo, outro, eu vi situações como manejar ação com base em coisa julgada, ou seja, já vi a mesma ação. Eu já vi perda de prazo de agravo porque contou o prazo errado. E pessoas que se apresentavam nas redes sociais como especialistas naquela matéria. E volto a dizer, a gente não está prejulgando, mas isso me preocupou um pouco, porque de fato eu vi isso acontecer. Assim, eu tenho feito muita exposição na internet, tenho feito vídeos, agora podcast e tal, mas qual é a minha preocupação? Falar sobre algo que eu tenha como sustentar. Não levanto algo que eu não falo em pé o que eu não sustento sentado. E eu percebo que as pessoas hoje perderam a vergonha de... Eu vejo alguns vídeos da pessoa falando assim, eu não entendo nada dessa matéria, mas eu arrumo um monte de clientes sobre ela, porque eu gravo um vídeo de um roteiro que o ChatGPT fez para mim e as pessoas me contratam. Cara, será que a pessoa não tem vergonha de expor isso, de mostrar que ele está enganando? Porque isso aí na verdade, está enganando. Eu tenho comigo, Mantovani, que a gente vai ter, a médio e longo prazo, um efeito rebote desse tipo de situação. É possível. Que vai ser a questão do número de ações de responsabilidade civil de profissionais. É possível, porque quando você se dispõe a nível nacional, mundial, olha, você sabia que você pode, diante de tal circunstância, manejar esse tipo de ação, e você começa a receber chamado do Brasil todo, será que você vai ter uma estrutura numérica para atender aquela quantidade de pessoas? Lembrando, o manejo de uma ação, a distribuição de uma petição inicial é só o começo. Então você, depois de distribuir uma petição inicial, vem um despacho, vem um saneamento, vem uma decisão interlocutória, vem a designação de uma audiência, né? Vem uma situação que esse roteiro do ChatGPT talvez não seja capaz de te demonstrar. E aí, como é que você vai fazer para atender aquele número de pessoas que você atingiu? E é bem verdade que você atinge hoje, né? É possível que você atinja esse podcast aqui, com toda certeza ele está dialogando com muitas pessoas. E aí, quando você oferece uma circunstância, será que depois você vai conseguir dirigir aquilo lá, tocar aquele processo, atender com a atenção que o seu cliente precisa, né? Porque a advocacia, voltando àquilo que você disse há minutos atrás, é isso. A advocacia, ela é necessária porque ela é pessoal. Ainda que você tenha um escritório, que você divida as tarefas do escritório, mas você precisa estar próximo do seu cliente com toda certeza. Você quer ver uma que eu descobri esse tempo? TMP. Já ouviu falar nisso? Não. Taxa de manutenção de processo. Como que funciona, Mata? Dá uma olhada na situação. Os caras vendendo como ouro de Midas. O segredo da estabilidade econômica do advogado. Você vai cobrar o TMP, a taxa de manutenção do processo. É uma forma de você cobrar honorários.
Ao invés de você cobrar os honorários iniciais todos de uma vez só, você estabelece com o cliente para ele pagar uma taxa mensal de manutenção do processo dele enquanto o processo estiver em andamento. X clientes, tem... E aí você cobra valores módicos, exemplo. Isso é um problema. Isso é um problema já. Por quê? Porque agora, vamos inverter aqui os papéis. Eu vou te fazer uma pergunta. Com quanto tempo você aprendeu a cobrar honorários? Demora. Quando a gente está com 20 anos aí de advocacia, a gente demorou mais de 10. Pouco, né? Exatamente. E a gente está aprendendo a cada dia. Então, e nessa dinâmica que você está colocando, que eu desconhecia, e vejo com reservas, né? Preciso compreender melhor, mas vejo com reservas. E olha o detalhe, os caras vendendo isso para o pessoal fazer, por exemplo, nessas ações agora dessa que faliu de milhas, sabe? Não teve uma empresa que faliu de milhas? Tem. Quer dizer, é uma ação que todo mundo que tem experiência sabe que é uma ação que as pessoas vão ganhar, mas dificilmente vão levar. Porque é uma ação que a empresa que vendeu milha para o Brasil todo, teoricamente faliu. Né? A chance de virem receber lá na falência é muito pequena. Aí você faz uma ação para cobrar aquela passagem aérea que a pessoa não recebeu, um dano moral de um processo que não vai acabar tão cedo. Qualquer um sabe que um processo falimentar dessa proporção vai durar 5, 10 anos por baixo. E aí você vai criar um processo que na verdade você não está resolvendo o problema do seu cliente. Você está criando... Você está criando um problema. Um problema para ele. Entendeu? O advogado, Wander, ele deve trabalhar com planejamento. E o planejamento ele transcende a elaboração de uma boa petição inicial. O planejamento é você fazer uma análise, poxa vida, né? numa comarca que você tem, onde você está pleiteando uma liminar, como é que os juízes daquelas varas se comportam com aquele determinado assunto. Hoje é fácil fazer esse tipo de pesquisa. Você não precisa de nada muito sofisticado. Hoje é muito simples para você fazer pesquisa da jurisprudência dos tribunais. São dicas básicas, dicas muito singelas. Poxa, eu vou abordar um tema no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Deixa eu pesquisar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que com toda certeza tem um linkzinho lá, jurisprudência. Deixa eu ver o que ele está decidindo dessa forma. Deixa eu ver o que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está decidindo dessa maneira. Né? Porque senão você tem um trabalho talvez que seja engessado, que seja artificial. E aí e o planejamento é isso. Né? Transcende, poxa, preparei uma petição que talvez eu busquei algum tipo de modelo. Mas e aí o desenvolvimento, repito, disso. A gestão do processo. Hoje a gente sabe, quando a gente é consultado por um cliente, a gente tem noção se aquilo é fantasioso, se aquilo, né, é possível, se aquilo é difícil, né, e se aquilo é improvável. E isso é natural. Na nossa ética do exercício da profissão, nós temos que apresentar isso para o cliente. Olha, isso aqui, né, o nosso Tribunal de Justiça, a jurisprudência dele hoje é contrária. Ou a gente vê, olha, os tribunais superiores, o STJ, o STF, eles têm se comportado dessa maneira com esse tipo de tema. Talvez o tribunal aqui não compreenda dessa maneira, não, mas a gente vai fazer uma gestão para, né, ultrapassar da fase aqui de segundo grau para tentar levar essa matéria para um tribunal superior. Tudo isso é o planejamento, né? Porque algumas ações que na verdade são verdadeiras aventuras jurídicas, a gente tem visto aí as advocacias predatórias, né? Isso é vedado pelo nosso código de ética e elas fazem isso, elas se preocupam com a quantidade, elas acabam cobrando uma taxa ali, um valor de prolabore, na verdade, de contratação. No momento da contratação tudo é possível, daqui a pouco, né, você não tem condição de dar um feedback para todos os clientes que te procuraram e aí volta naquilo que você disse, na chuva de ações de reparação civil, talvez, por falta ética e algo nesse sentido. É preciso tomar muito cuidado com isso.